Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024 do Grupo Casas Bahia. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.grupocasasbahia.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com a presença dos executivos da companhia, Renato Franklin, CEO, Elcio Ito, CFO e IRO, e Gabriel Succar, Head de Relações com Investidores. Passaria a palavra agora ao senhor Renato Franklin. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa conferência para falar aí dos destaques do segundo trimestre de 2024 e também das entregas do primeiro ano do nosso plano de transformação. Enquanto a gente começa aqui, antes da gente entrar nos destaques do trimestre, eu gostaria de ressaltar que o lucro líquido apresentado nesse trimestre ele tem um efeito não recorrente um benefício contábil da conclusão do reperfilamento das dívidas financeiras da companhia. Então, além do benefício em fluxo de caixa, tem um benefício contábil de mais de 600 milhões de reais que ele impactou o lucro líquido do segundo trimestre. Mas, além do lucro líquido, vale citar, a gente desde o início da companhia, nosso foco, nossa prioridade foi fluxo de caixa, e a gente tem muita entrega e muita coisa para destacar, que estamos antecipando algumas entregas e temos resultados que mostram a tendência da companhia, nos deixam contentes e animados, sabendo que temos muito mais a fazer. Vamos lembrar que no dia 10 de agosto do ano passado, apresentamos um plano de transformação de 2 anos para a companhia. Estamos no primeiro ano e temos muito mais para entregar e deixar essa companhia saudável, sustentável e com capacidade de investimento para retomar um ciclo de crescimento e capturar todo o potencial que essa companhia tem. Pode passar, por favor, o slide? Tem um negócio para confirmar aqui. Mudando aqui entrando então nos destaques do segundo trimestre, eu destaco aqui primeiro o fluxo de caixa livre de 92 milhões de reais. É a primeira vez que a gente entrega um fluxo de caixa livre positivo na companhia, na operação da companhia, que também foi favorecido por uma disciplina no nosso capital de giro. Lembra que a gente se prometeu lá em agosto do ano passado, tinha um alvo de colocar essa companhia perto de 90 dias de estoque, a gente está rodando em 82 dias, então uma redução de 15 dias sobre o segundo tri do ano passado e uma redução ainda maior se a gente olhar sobre o final do primeiro tri do ano passado. Aqui, outro ponto importante é a saúde do nosso estoque. A gente chegou em 92% com estoque em até 90 dias. Isso significa que eu não tenho estoque de margem baixa que vai penalizar as margens futuras da companhia. A gente tem um estoque bastante saudável e por isso a gente consegue rodar de maneira muito eficiente. Esse percentual, além de ser recorde, muito acima de todos os momentos da companhia, quando a gente compara com outros momentos, às vezes o percentual melhorava acima de 60%, batia 70 e poucos, mas porque tinha acabado de fazer uma compra nova, grande, para a sazão seguinte. Aqui não, a gente diminuiu muito o estoque velho, penalizou o saldo, penalizou a margem bruta,
mas a gente consertou e tem um estoque bastante saudável. Monetização líquida de impostos segue acima do planejado. Lembra que a gente, quando comentou, a gente queria manter um ritmo de 100 milhões por mês. Estamos entregando de novo acima desse patamar, 357 milhões no trimestre. E acho que, né, o nosso compromisso de melhorar a operação da companhia para depois a gente poder crescer, ele é evidenciado pela essa melhora sequencial de margens na companhia. Então, margem bruta batendo 30,7%, é uma melhora de 1,5 ponto percentual contra o ano passado, bastante disciplina nas nossas despesas, então uma redução de 9% ano contra ano, mesmo com a inflação, e a margem EBITDA do trimestre, 7%, uma melhora sequencial, tanto comparando com o trimestre anterior, quase 1 ponto percentual, quanto o ano anterior. E o terceiro ponto, talvez, é um ponto que a gente tem sido bastante vocal ao longo do segundo TRI, mas que agora que nós estamos formalizando os nossos demonstrações financeiras e balanço com a conclusão do reperfilamento, ele modifica completamente a percepção de crédito sobre a companhia, né? A gente fez o reperfilamento de 4,1 bilhão de reais, adesão total dos credores, mostrando que a gente fez uma operação fair, uma operação que referenda a crença no nosso plano de transformação, a crença confiança no futuro da companhia e na estratégia adotada de ser um player especialista, focado em categorias core, naquilo que a gente sabe fazer bem. E a gente captura agora os benefícios, né, um alongamento do nosso prazo médio para 72 meses. Então, vocês vão ver quando o Elcio apresentar, a gente tem realmente bastante fôlego no caixa, tem uma redução do custo médio que vai impactar nossas despesas financeiras e uma preservação de caixa de 4,3 bi até 2027, deixando a gente preparado aí, tanto para o segundo semestre de 2024, mas também para os próximos anos, para a gente poder realmente ir desenvolvendo essa companhia. Pode passar, por favor? Dito isso, eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre o nosso posicionamento especialista e a consequência disso nos números. A gente vê sempre nas conversas, né, às vezes o pessoal fica preocupado com receita. O nosso foco é rentabilidade, é dar lucro para depois crescer. Então, quando a gente olha, a gente tomou uma decisão consciente de sair de mais de metade das nossas categorias, então 23 categorias que a gente deixou de operar como P e migrou isso para 3P, mas obviamente sem o incentivo que a gente fazia antes, o volume é muito menor, e também de revisar canais que não entregavam geração de valor, que não entregavam uma rentabilidade em linha com o nosso target de rentabilidade da companhia. Então, quando a gente olha para a loja física primeiro, que é o canal mais rentável da companhia, a gente teve uma redução pela retirada de categorias e fechamento de lojas, mas quando a gente vê same store sales, a gente vai comentar um pouco para frente, a gente conseguiu já recuperar, então a gente foi uma queda de 9% no primeiro TRI e agora já estava, e vocês vão ver a tendência de crescimento, mas o mais importante é, a gente primeiro acertou a margem de contribuição subiu 0,3 pontos percentuais. Quando fala do online, a gente fez uma revisão muito grande em canais, por exemplo, do B2B. Vocês veem que ele sai de 35% para 24%. Então, além de tirar as categorias, a gente diminuiu a participação e os incentivos em canais que eram detratores de margem. Isso fez com que a margem de contribuição subisse 0,8 ponto percentual, mesmo com essa desalavancagem operacional. Ou seja, agora que a gente vai começar a arrumar a casa e crescer loja física, a gente vai começar a capturar esse benefício. E num segundo momento, porque a gente já tem algumas mudanças estruturais para fazer no digital, que vão possibilitar a taxa de conversão melhorar, e aí sim faz sentido priorizar o investimento, alocar um pouco mais de investimento no crescimento do digital, e aí a gente vai entregar também crescimento a partir de 2025 no digital. 3P segue crescendo, aumentando o take rate e contribuindo para a rentabilidade da companhia, mas mais focado em categorias core e adjacentes do nosso core. Então, aquilo que é relacionado com o nosso produto, como a gente é um player especialista, destino de eletrodomésticos, eletrônicos, tecnologia e imóveis. Pode passar, por favor? Dito isso, eu dou um zoom aqui em lojas físicas, é o canal prioridade para nós. Como eu comentei, né, a gente conseguiu ficar same store sales já estável agora no segundo TRI. Julho já está crescendo, esse gráfico do lado direito, ele mostra a variação contra o ano anterior. Então, primeiro TRI, abaixo da linha d'água, a gente estava perdendo em 9%, segundo TRI, dentro da estabilidade, e julho a gente já crescendo um dígito sobre o ano passado, agosto abrindo na mesma passada aqui, no mesmo pace. Então, tudo indica a gente começar a entregar agora um crescimento, mesmas lojas de venda na loja física. No online, a gente vai ter uma recuperação, mas é uma recuperação menor, diminuindo o gap sobre o ano passado, mas o nosso foco ainda é investir, aprimorar a rentabilidade, aprimorar a jornada do cliente para a gente poder ter uma agenda de crescimento em 2025. Na loja física, como eu comentei, além da melhora de margem bruta, a gente melhorou muito a eficiência da loja. Tem 19% de aumento de produtividade de vendedores, e aqui ainda tem alavancas para melhorar mais essa produtividade.
A gente tem 54% das lojas, a gente fez um plano de recuperação de lojas, melhorando margem, sendo que 12% melhorou 5 pontos percentuais. As demais já tinham uma margem satisfatória e estão estáveis. Isso gera 16% de crescimento na margem de contribuição desse canal. E, de novo, agora, com sazonalidade do segundo semestre e alguns ajustes que a gente ainda vai implementar de sortimento, precificação e o CRM para o vendedor, a gente ainda vai aumentar a eficiência desse canal de loja física. Pode passar, por favor? Aqui a gente entra no logística. Logística é core da companhia, a gente continua crescendo nos serviços logísticos, tanto no fulfillment próprio, quanto no mar aberto e fulfillment para o multi-marketplace. Então, crescemos 20% em clientes nos dois negócios, 30% em receita, quando a gente fala no fulfillment multi-marketplace, e em pedidos no transporte mar aberto, 13%. E, mesmo com a adequação de CDs e priorizando rentabilidade, a gente está conseguindo continuar evoluindo no nosso NPS, melhorando cada vez mais e diminuindo o prazo de entrega. Eu destaco aqui, a redução do prazo de entrega foi em todos os canais, mas no marketplace, as entregas de terceiros não gerenciadas pelo grupo, a gente conseguiu reduzir bastante, 43%, aqui através da qualificação de sellers. O ciclo anterior, a gente estava crescendo a base de sellers e jogou muita coisa para dentro. A gente fez um saneamento, escolhendo as melhores performances e, obviamente, o nosso foco em categorias core, priorizando aqueles que vão entregar um nível de serviço compatível com a marca da companhia, com a imagem que a companhia tem com nossos clientes. Pode passar, por favor? Dito isso, pode passar o slide, por favor? O crediário é um negócio importante da companhia. A gente continua evoluindo aqui nos nossos modelos matemáticos, na nossa modelagem. A gente avançou bastante com ferramentas antifraude, que nos permitiram duas coisas aqui. Melhorar a nossa inadimplência, que já tem um histórico muito sólido e consistente, melhorando a rentabilidade da companhia. Então, o aging, o over 90 nosso, batendo 8,5%, então um resultado bastante positivo, a PDD 10,6%, e crescer a carteira. Então, conseguimos crescer um pouco a carteira. Aqui vale citar um benefício importante, que é, com o antifraude implantado no digital, a gente conseguiu agora usar a mesma modelagem da loja física, adaptada para o digital, aumentando a nossa penetração no digital. Então, a gente tem aí um mercado endereçável de 91% dos municípios e podendo avançar também no digital. Então, nós estamos trabalhando em novas estratégias de funding que vão nos permitir agora ir crescendo de forma gradativa o nosso crediário, que gera tanto valor para a companhia. Pode passar, por favor? Falando isso, eu vou entrar agora nos destaques do plano de transformação para fazer uma prestação de contas, dado que faz um ano que a gente apresentou o nosso plano. Pode pular um slide? Vou mostrar 2 slides aqui, gente. É um checklist do que a gente falou que ia entregar lá no segundo TRI de 23. Está lá um vídeo um pouco mais detalhado, tá? E informações do nosso release, detalhando cada uma dessas alavancas. Mas eu destaco aqui, o aumento da penetração de serviços, 3 pontos percentuais, a penetração do crediário online, que bateu 7,9%, se a gente olhar no TRI, e a gente já consegue fazer 10% aqui, questão só de funding e da gente priorizar a rentabilidade, aumento da receita do 3P, a revisão das categorias e dos canais de menor rentabilidade, mantendo nosso compromisso com o lucro líquido, com o fluxo de caixa. No custo variável, redução de despesa de terceiros, então em 6 meses a gente tem 8,5%, a torre de controle, ela continua existindo, para continuar entregando ganhos aqui para a companhia, tá? Então a gente ainda vai buscar a captura de ganhos para o segundo semestre. E no custo fixo, aqui uma transformação, 10 mil posições reduzidas, 60 lojas encerradas, o plano de recuperação funcionando com melhoria de margem nas lojas, redução de 7% nas despesas de aluguel, mesmo com aumento de GPM, trazendo uma disciplina financeira para a companhia. E na parte logística, lembra que a gente tem 100 milhões de capturar, essa aqui a captura vai ocorrer mais no médio prazo, a gente vai usufruir desse benefício mais em 2025, porque essa readequação de CDs e fechamentos, elas trazem custos nos primeiros momentos, com movimentação de estoque e com fechamento. Então a gente vai capturar esse benefício em 25, mas já readequamos 9 CDs, sendo que 4 deles nós acabamos encerrando e mantendo o nível de serviço, como vocês viram no slide anterior. Pode pular um slide, por favor? E para a gente poder falar de custo de capital e de estrutura de capital. Quando a gente fala de custo de capital e fluxo de caixa, a gente falava de reduzir o estoque em R$1 bilhão, fizemos 1 bilhão e 400, então 400 milhões de reais a mais no nosso caixa, 82 dias de prazo, abaixo dos 90 dias, a saúde que nós já comentamos, tem uma redução de perdas, gente, 9% em 12 meses e está melhorando, a tendência é a gente entregar mais no segundo semestre em redução de perdas, isso contribui também para o resultado da companhia. E o fluxo de caixa livre, em 12 meses, 64% de melhora, mais de 70% em 6 meses, é o melhor fluxo de caixa livre do primeiro semestre nos últimos 5 anos. E a gente, de novo, está em 1 ano do plano, tem bastante alavanca para ser capturado os benefícios a partir
do terceiro TRI aqui e continuar melhorando de forma gradativa a cada trimestre. Do ponto de vista de estrutura de capital, fizemos muita coisa. Então, a preparação operacional para o FDIC, que foi realmente mais robusta do que a gente imaginava no primeiro momento, mas está feito. 100% das lojas com correspondente bancário, biometria digital, contrato CCB, integração de todos os sistemas, bem pronto e agora favorecendo as condições para a gente poder fazer a captação do FDIC. Nós temos, ela está atrasada, né, então a gente reconhece, é a única alavanca nossa que a gente atrasou a captação do FDIC, mas ficou também melhor do que o que era a previsão nossa. Então hoje a gente tem acesso a diferentes investidores e tem um compromisso dos dois bancos parceiros de fazer a migração do CDCI para esse FDIC em até 2 anos. Ele foi formalizado junto com o reperfilamento. Além disso, fizemos um follow-on em setembro de 23, 600 milhões de reais melhorando a estrutura de capital, o reperfilamento de 4 bilhões de reais que reduz o custo da dívida e aumenta o prazo médio. Tem a monetização de impostos em 1,7 bilhão de reais. Então, quando a gente pega o que era 100 milhões por mês, dava 1 bi 200, dando 1,7 bi. Então, 500 milhões de reais a mais de impacto líquido. Isso aqui refletido no caixa da companhia e que possibilitou a gente estar com esses números acima do que era o plano de negócios e deixando a companhia bem preparada para o segundo semestre. Pode passar, por favor? Para eu poder mostrar um pouquinho como é que está esse plano, né? Aqui vale citar, a gente continua com o escritório de transformação dentro da companhia, a gente continua com a consultoria de primeira linha nos suportando, a BCG é a consultoria de estratégia que nos apoia desde o início da transformação e que continua buscando novas alavancas para a gente aumentar o alvo e o benefício, o impacto desse plano de transformação. A gente tinha no trimestre passado, né, um benefício esperado de até 1,4 bi, e a gente está agora de 1,6 a 1,8 bi, então um incremento aqui de 200 milhões de reais, pelo menos o nosso target. Queremos chegar, era 2 bi o nosso alvo, a gente com o cenário macro, que a gente não esperava melhora, mas também não esperava pior, a gente resolveu ser mais conservador e queremos chegar em 2,5 bi de benefício. Ainda não temos mapeados e testadas alavancas para a gente poder nos comprometer com vocês. Temos para 1,8 bi e vamos tentar chegar no 2,5 bi para ter aqui alguma gordura em caso de desvio de execução, a gente ainda assim colocar essa companhia no patamar de rentabilidade, que cobre a despesa de juros e tem um fluxo de caixa livre positivo e nos permite realmente investir com tranquilidade, mantendo a disciplina, mas fazendo um crescimento acima da inflação ano contra ano. Dito isso, vou passar aqui para o Elcio para entrar para os destaques financeiros. Pode passar o slide, por favor? Antes de passar para o Elcio, só destacar um pouco das fases do nosso plano de transformação, né? A gente foi de junho de 23 a março de 24, focado bastante em caixa e priorizando margem em detrimento de receita. A gente entrou num outro momento, então vocês já viram uma estabilidade de receita no segundo TRI e que permite apostas seletivas. Então vocês vão ver algum crescimento de forma gradativa, aqui principalmente em lojas, crediário e serviços. Ainda tem alavancas de eficiência operacional e tem maturação das alavancas que são de médio e longo prazo, que a gente captura o benefício ao longo do tempo. E só lá no segundo semestre de 25 que a gente entra num ciclo de aceleração, um novo momento, um foco em expansão da companhia. Agora sim, vou passar para o Elcio. Elcio, pode seguir com os destaques financeiros, por favor? Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Vamos aos destaques financeiros. Podemos passar uma página, eu sempre quebro em 3 blocos, como nas últimas divulgações. Primeiro, sobre os resultados. O resultado do trimestre, na realidade, ele é uma consequência de toda a execução desse primeiro ano do plano de transformação. Temos executado aqui o plano com bastante disciplina e consistência. Acho que tudo o que nós falamos no dia 10 de agosto do ano passado, essencialmente a gente mantém a mesma linha, obviamente, ao longo do caminho. Nós vamos corrigindo e ajustando dinamicamente aqui junto com o escritório de transformação para a gente conseguir atingir aqui os nossos objetivos. O foco, né, e pela consistência, sempre o fluxo de caixa e a rentabilidade. Quando focamos em rentabilidade, fizemos os ajustes de alocação de capital entre os negócios, foco em categorias core, realinhamento entre os canais de venda, revisão de comissões, frete, precificação, um pouco do que o Renato falou no começo, e de forma esperada, esse conjunto de medidas levou a uma diminuição de receita, sim. E era necessário, portanto, uma redução de custos e despesas de igual ou maior intensidade, né? E foi um pouco também o que o Renato já colocou aqui no balanço de um ano, foi o que a gente avançou e fez de forma muito forte no segundo semestre do ano passado, e que tivemos ali os impactos não recorrentes que nós registramos no terceiro e quarto trimestre. O primeiro trimestre a gente já observou bem mais limpo, né, sem os impactos grandes não recorrentes, margem bruta já no patamar histórico, e sempre comentamos aqui de uma melhora gradual e sequencial. E esse segundo trimestre, sim, que é o objetivo aqui da conferência,
resultados melhores na comparação contra o ano passado, e também na comparação trimestral, na comparação contra o primeiro trimestre, tanto na margem bruta quanto na margem EBITDA. Mesmo não considerando o impacto não recorrente, né, que nós tivemos ali do reperfilamento, nós temos uma melhora muito substancial do LAIR, né, em valores absolutos em relação ao ano passado, indicando uma saúde, né, a tendência positiva da saúde operacional da companhia, mesmo diante de um cenário macro muito desafiador, que todos vocês conhecem bem. Então, essa tendência positiva nos deixa muito animados, que muitas iniciativas ainda em fase de maturação, novas iniciativas, e a gente vai melhorando aqui estruturalmente os resultados da companhia, independentemente aqui do cenário macro. O segundo bloco, prioridade sempre em fluxo de caixa e liquidez, fechamos o trimestre com fluxo de caixa livre positivo em 92 milhões, o melhor primeiro semestre dos últimos 5 anos, mesmo com a retração da receita, né? Sempre importante lembrar que, de forma esperada, toda a receita diminuiu e as entradas de caixa, e a gente também teve que vir com as medidas aí de custos e despesas para compensar essa retração, e ainda assim a gente foi superior ao que a gente observou nos últimos 5 anos. Mantivemos aqui a liquidez estável em 2,9 bilhões em relação ao primeiro trimestre. Por fim, aqui o reperfilamento, acho que o Renato já comentou, um marco fundamental aqui nessa trajetória do plano de transformação, e a gente, primeira vez que oficialmente nas demonstrações financeiras, e a gente coloca o patamar, né, e vai realizando todos os benefícios. Acho que podemos passar para o próximo slide. Acho que como o título do slide diz, né, aumento de margens, mesmo com redução de receita, tivemos uma redução na receita de 13,5% em relação ao ano passado, em virtude do que a gente já falou, das decisões operacionais, margem bruta de 30,7%, 150 bips maior que o ano passado e 70 bips maior que o primeiro trimestre. As despesas tiveram uma redução de 9,1% contra o ano passado, que é fruto dos ajustes e austeridade orçamentária que a gente vem realizando, e claramente, né, dado o cenário de mercado da companhia, estamos reforçando aqui uma cultura permanente, perene, de gestão de gastos e despesa de forma bastante espartana. O EBITDA em 7%, que nós fechamos o trimestre, versus 6,3% do ano passado, e 6,1% do primeiro trimestre. Então, aquela melhoria gradual e sequencial que nós temos falado aqui ao longo do tempo. Despesa financeira reflete um impacto positivo não recorrente de 637 milhões pelo reperfilamento, e dentro das normas contábeis, dentro do CPC 48, avaliamos se o reperfilamento da dívida se enquadra dentro de um termo mais técnico e contábil chamado de modificação substancial da dívida. Após análise, concluímos que sim, houve uma modificação substancial e, como consequência, a gente desreconhece a dívida anterior e reconhecemos uma nova dívida a valor justo. Então, a diferença das obrigações originais e as novas obrigações geraram este ganho contábil temporário, né? Não existe nenhum ganho de caixa de fato, é um ganho contábil que será revertido ao longo do tempo, ao longo do prazo da nova debênture que está prestes a ser emitida. Portanto, é um item não recorrente, por isso não estamos, incluímos aqui de forma gerencial uma linha indicando prejuízo líquido, caso não tivéssemos esse impacto do reperfilamento. Lucro líquido do trimestre, 37 milhões positivo, e excluindo esse impacto, um prejuízo de 384 milhões, menor que o do ano passado. Podemos passar para a próxima página? Fluxo de caixa positivo em 92 milhões. Quando olhamos o primeiro semestre, né, o fluxo de caixa não dá para olhar só numa foto de um trimestre, acho que é algo que nós temos que olhar de forma sequencial. Olhando o primeiro semestre do ano, temos negativo em 84 milhões no fluxo de caixa livre, mas quando observamos os anos anteriores, e aqui tem um gráfico, né, o gráfico do meio, em anos anteriores com uma queima de caixa bastante importante, e agora menos 84, estamos claramente, não é o que nós queremos ou temos como objetivo, mas acho que mostra uma tendência, sequência, que nós queremos continuar aqui com uma disciplina forte do capital empregado, seja no giro ou no capex. O avanço positivo na monetização tributária, acho que o time tributário tem trabalhado de forma
incansável aqui para mantermos um ritmo acelerado nessa frente. Os gastos com os processos trabalhistas bastante dentro do esperado, sem nenhuma surpresa, e a gente finaliza aqui o trimestre com 2,9 bilhões de liquidez estável em relação ao primeiro trimestre. Acho que podemos ir para o próximo. Nível de estoques estável aqui em 4,4 bilhões, 82 dias, 80 dias aqui na média, quando a gente observa os últimos trimestres, versus 97 do ano passado, e se olharmos um pouco no passado, a companhia rodava aqui em torno de 115 dias. Então, acho que é muito importante que muito de uma eficiência operacional da companhia, ele advém, né, uma empresa de varejo, obviamente o estoque está no centro, no coração aqui do nosso negócio, força muito uma inteligência comercial de comprar o mix correto, força muito o time logístico de alocar esse estoque nos locais corretos, dentro dos nossos CDs, para a gente continuar a nossa eficiência e melhora dos resultados. Qualidade do estoque, 92% inferior a 90 dias, um estoque novo, um estoque que vai rodar, e importante que a gente não leva problemas para frente em relação a estoques antigos e com menor giro, como nós tivemos ali o ano passado. Acho que podemos passar para o próximo slide. E, por fim, aqui a liquidez e alavancagem, de forma agora oficial, né, o nosso reperfilamento organizado desta forma, redução de 4,3 bilhões de preservação de caixa para os próximos 4 anos, sendo 1,5 bi em 2024. Então, fundamental aqui, quando olhamos também o índice de liquidez, né, a liquidez pela dívida de curto prazo, 6,5 vezes, uma posição bastante confortável aqui, quando a gente olha nesse indicador. Com isso, eu volto aqui para o Renato. Obrigado, Elcio. Pode passar um slide? Acho que, gente, só para a gente concluir, né, 2 slides. Primeiro, reforçando as principais mensagens, né, nosso compromisso com a evolução do fluxo de caixa a cada trimestre, os resultados estão aparecendo, a gente sabe que tem muito mais a fazer, e vocês vão ver esses resultados nos próximos trimestres. Eu reforço aqui o nosso compromisso de continuar melhorando o fluxo de caixa e melhorando nossas margens operacionais a cada trimestre, de forma gradativa, não tem um salto de um trimestre para o outro, mas de trimestre a trimestre, uma melhoria incremental que vai fazer a companhia chegar no final do ano de um outro patamar e no meio do ano que vem já rentáveis e bastante preparada para iniciar o ciclo de crescimento. E do ponto de vista de estrutura de capital, a gente fez aí, como o Elcio colocou, a oficialização do reperfilamento que transforma os números da companhia, muda completamente a percepção e aí nos permite, sim, capturar agora o benefício da sazonalidade do segundo semestre e capturar um ganho de margem em cima disso. Pode passar um slide para a gente falar da visão de curto prazo? Acho que aqui trouxe 5 pontos para a gente destacar para vocês do que a gente pretende fazer de agora para frente, né? Claro que continuam todas as alavancas e o plano de transformação, mas agora a ideia, dado que eu já tenho uma margem de contribuição positiva, é capturar esse potencial de alavancagem operacional. Ou seja, loja física é a nossa prioridade, o canal mais rentável da companhia. A gente já inicia um ciclo de crescimento gradual agora no segundo semestre de 2024. O digital, o foco é rentabilidade e a gente está focado muito na melhoria da jornada do cliente. Tem entregas para acontecer no terceiro trimestre que já vão possibilitar algum crescimento para o quarto tri e entregas no quarto tri para a gente retomar o crescimento em 2025. Por que essas entregas são importantes? Quando você tem uma conversão baixa, o investimento que você faz, o retorno fica caro e aí nem sempre entrega a rentabilidade que você precisa. Quanto maior a taxa de conversão, mais rentável, maior é o retorno do meu investimento que eu coloco para crescer esse canal. Então, sim, a base de aplicativo nosso continua crescendo, como um player especialista, diferente de um generalista, mas o nosso crescimento maior vai aparecer. Tem alguma retomada agora no segundo semestre, aparece no ano que vem. Crediário, bastante importante, a gente evoluiu bastante nas nossas modelagens, ferramenta de fraude, inadimplência na saúde, na rentabilidade desse produto. E agora a gente tem um processo montado que nos dá alternativas diversas de funding para o crediário. Então vocês vão ver um crescimento com disciplina, mas um crescimento gradual do nosso crediário. Serviços, continua crescendo, aqui tem avanço na rentabilização de serviços de todos os tipos. Então, quando a gente fala de garantia estendida, furto e roubo, quando fala de logística, quando fala de retail media e outros serviços que compõem a nossa margem. Esses serviços são importantes para a gente continuar avançando em margem bruta e continuar avançando na margem EBITDA nossa. E eficiência, ainda tem oportunidade de otimização de redução de custos, a gente não consegue fazer tudo de uma vez, vamos manter uma estrutura enxuta, ágil, e tem alavancas que vão aumentar a produtividade da operação,
nos permitindo aí aumentar essa margem de contribuição de cada crescimento. Em resumo, gente, companhia preparada para capturar a sazonalidade do segundo semestre e deixar ela preparada lá no meio de 25 para a gente iniciar um ciclo de expansão mais forte. Muito obrigado a todos. Vamos abrir aqui para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Renato. Vamos começando, vou chamar a Irma, do Goldman Sachs, para a primeira pergunta. Irma, pode prosseguir. Obrigado. Olá, bom dia ou boa tarde. Obrigada por pegar a minha pergunta. Sei que vocês, acho que a fala inicial foi bem claro sobre isso. Sei que vocês estão focados em rentabilidade e fluxo de caixa. E isso foi bem visível também neste TRI. Mas achei também interessante o que vocês destacaram sobre venda mesmas lojas na loja física. E aí eu queria só explorar um pouco como que vocês pensam sobre o momento do consumidor, demanda, e ao quanto que talvez o crediário que vocês destacaram também consegue ajudar neste sentido, e talvez qualquer comentário sobre ambiente competitivo. E aí a segunda pergunta, é uma pergunta talvez um pouco mais médio prazo, estratégica. Acho que também ficou bem claro que no digital vocês estão focados em categorias rentáveis e core, mas a gente queria entender como que está a cabeça de vocês em relação com oportunidades para alavancar toda a malha logística que vocês têm, que tem uma excelência especificamente em pesados, que talvez tenha oportunidades para alavancar isso com parcerias, talvez seja com marketplace horizontal, talvez com outros players, né? Para entender um pouco a cabeça. Eu sei que talvez não tem nada para divulgar neste momento, o formato, mas só para entender se é alguma coisa que vocês pensariam ou não. Bacana. Muito obrigado, Ivan, pela pergunta. Primeiro, falando do mercado, do ambiente competitivo e do nosso crescimento crediário aqui. O mercado continua do jeito que está, né? Acho que uma grande vantagem nossa hoje quando a gente apresentou o plano de transformação em agosto do ano passado, todo mundo acreditava que juros ia cair e que ia ter uma melhora de mercado. Nós falamos, a companhia ela não pode errar. Então, a gente tem que manter aqui uma disciplina e ser mais conservador nas nossas projeções. Então, apesar de até a nossa crença pessoal é que teria uma melhora, a gente não colocou isso em nenhum modelo nosso. E falamos o que precisa para essa companhia ser rentável com um cenário macro desafiador. Essa decisão se mostrou acertada, porque a gente tomou decisões duras que alguns pares não tomaram, e aí agora fica mais difícil para quem não tomou, e a gente já está mais fortalecido. E também colocamos muita pressão de execução para a gente ficar preparado para um ambiente desafiador. Então, esse alongamento, a liquidez que a gente tem hoje, ela nos deixa muito mais confiante para enfrentar qualquer cenário. A competição continua racional, tá? Porque o varejo está todo apertado do ponto de vista de margem. A gente não vê um crescimento estrutural de demanda, a gente vê sim, né, pelo ciclo de renovação dos produtos, linha branca está crescendo, a gente consegue crescer e acompanhar esse crescimento do mercado. A gente está crescendo em imóveis, porque a companhia, imóveis já teve uma participação maior dentro da companhia, tinha ficado um pouco menos na prioridade na companhia, a companhia estava focando muito em marketplace e outras categorias. Como a gente deu foco e está reestruturando, o crescimento de imóveis ele é bastante relevante e ele casa muito com o que a gente falou do crediário, né? Móveis tem a maior margem bruta da companhia. Quando você olha para a margem líquida, o desafio aqui é a alavancagem operacional, porque ele ocupa mais espaço, então no custo total de ocupação rateado para móveis ele fica maior. Mas a margem de contribuição é muito relevante. Então é uma prioridade da companhia continuar crescendo em móveis e linha branca. Móveis tem uma taxa de crescimento maior e com uma penetração maior de crediário. É isso que a gente vai fazer. Então, o celular está retomando, né? Então ainda não está caindo mais na mesma proporção que caía, mas ainda é um mercado bastante desafiador. Aqui eu acho que é o mercado talvez mais elástico e que você tem que ter mais disciplina, porque é onde você consegue fazer número, se você quiser vender mais, melhoraria esse número aí para o mercado achar bonito, o fluxo de caixa ainda mais bonito e a venda de e-commerce ficar mais bonita, só que a conta vem. E aí você fica preso num ciclo que você tem que fazer de novo no outro TRI para ninguém ver o número e tal. A gente não vai fazer esse tipo de coisa. Nós vamos trabalhar para dar lucro e sem comprometer o prazo seguinte. Nós estamos aqui para uma jornada de longo prazo e é preferível mostrar um número real e do jeito que é, mas sem contaminação e sem nenhum passivo para o futuro,
do que o contrário. E televisão estamos indo bem, com algum crescimentozinho de share. A gente é líder de mercado, então a gente tem aí até uma responsabilidade de nos manter líderes nesse mercado e trazendo também vantagens para os clientes, mas sem nenhum vento de cauda ainda. A gente espera que esse vento de cauda apareça mais para o segundo semestre do ano que vem. Acho que a gente ainda tem muita instabilidade política e econômica, não só no ambiente brasileiro, mas no ambiente global. Tá? Quando fala de same-store sales, a gente vai crescer com o crediário, como eu falei, já tem hoje investidores discutindo aqui estruturas diferentes, adicionais ao FDIC ou diferenciadas, que a gente vai estudar cada uma dentro do bastante disciplina para crescer aos poucos e está endereçado o plano de crescimento aqui do segundo semestre. Quando fala no longo prazo da logística, eu acredito muito. Acho que é uma das vantagens competitivas da companhia. Acho que isso faz muita diferença lá na frente. E por isso a gente tem feito aqui um estudo mais detalhado da revisão da nossa malha logística para não deixar oportunidades na mesa. Estamos crescendo muito com o nosso negócio, né, da CNT, de fazer o fulfillment multi-marketplace e com o transporte mar aberto. Vocês viram ali, é 20% de crescimento em clientes, e a receita, obviamente, quando você traz o cliente para dentro, ela cresce de forma gradativa, porque ele começa operando com você para ver o piloto. O nosso nível de serviço, ele é muito bom, com um custo, pela nossa escala, abaixo do custo de mercado. Então, eu vejo aqui uma vantagem competitiva estrutural que deveria nos garantir um ciclo longo de crescimento. Ele é um crescimento que percentualmente esse ano ele é grande, porque a companhia, esse serviço era pequeno, mas o crescimento em número absoluto é um crescimento com disciplina. A gente não vai alocar capital para fazer crescimento. Nós estamos alimentando esse negócio com o próprio caixa dele e fazendo ele crescer dentro da rentabilidade, com o próprio lucro que ele gera. Então, a gente enxerga assim como um diferencial competitivo da companhia e que é bastante valorizado para potenciais parcerias, principalmente com marketplaces que estão chegando no Brasil e que querem uma infraestrutura para explorar e para acelerar a sua expansão. A gente entende só que eventuais alianças ou parcerias, elas têm um momento correto para acontecer e a gente precisa traduzir isso em valor para a companhia para fazer sentido evoluir nas discussões. O nosso foco atual não passa por isso, o nosso foco atual é o fluxo de caixa da companhia, é a operação da companhia, para a gente ter uma operação rentável, uma companhia saudável e que nos dê força para essas negociações, e aí sim, mantendo o nosso diferencial competitivo, a gente ter uma oportunidade ainda maior no longo prazo. Tá? Essa é um pouco da nossa visão. Obrigado pelas perguntas, Ian. Ficou super claro. Obrigada pela oportunidade. Só ia comentar aqui, Irma, eu acho que reforçar um tema que o Renato falou. Essa questão da logística é um negócio que o capital já está alocado e ele tem oportunidades, está ocioso e tem oportunidades de crescimento. Então, esse é aquele negócio perfeito quando a gente, na ótica de retorno sobre o capital empregado, ele já está alocado e a gente precisa suar o ativo, né? A gente precisa utilizar, e é uma fortaleza nossa de serviços. Então, aqui a gente está colocando realmente muito foco para justamente otimizarmos essa equação aí do retorno do capital empregado também. Obrigada. Obrigado, Irma. Nossa próxima pergunta da Daniele Eiger, da XP. Dani, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas. A primeira, ela passa um pouco por crescimento e crédito, né? Vocês comentaram da retomada aí de concessão de crédito, né? A gente vê o crediário ainda com um crescimento pequeno em termos de portfólio, talvez por conta até do cenário, mas eu queria entender um pouquinho como vocês estão pensando nisso para frente, né? Em termos até de como vocês estão vendo a qualidade desse crédito marginal, e aí também como que a gente pode imaginar isso impactando o crescimento de vocês, que você comentou, Renato, que, pelo que eu entendi, pelo menos, um consumo mais estrutural ali de duráveis deve vir mais para o segundo semestre do ano que vem, então talvez esse crescimento de curto prazo, talvez mais ajudado aí por essa retomada de crédito de vocês, ou aceleração de crédito por vocês. Então, entender um pouquinho como vocês estão pensando nessa dinâmica de crédito versus crescimento. E aí a minha segunda é em relação à questão que vocês falam, né, do foco grande em geração de caixa. Eu acho que isso está bem evidente, mas ao mesmo tempo, né, ainda muito ajudada pela questão das monetizações tributárias, né, para garantir essa geração de caixa operacional ali, né, depois de investimentos, mas vocês também já falando que o plano de transformação já está naquela segunda fase de fazer alguns investimentos, retomar crescimento, então também
também entender um pouquinho como vocês estão pensando nessa equalização de geração de caixa e retomada de crescimento em termos de investimentos, né? Quando que a gente pode imaginar que talvez a gente consiga ver uma geração de caixa da operação de fato, sem esses pontos mais tributários sendo o principal driver. Então, acho que são essas duas perguntas aqui. Obrigado, Dani. Primeiro falando do crédito, do nosso crescimento. O nosso crescimento ele passa por crédito sim, mas também tem ganho de share, tá? Em algumas categorias, porque no momento de transformação, obviamente, para fazer o que a gente está fazendo, a gente não estava com o estoque ideal, a gente ficou um tempo sem comprar para poder vender o produto velho, então você perde um pouco de venda. Só a recuperação e a normalização nos traz aí um ganho de share que ajuda no crescimento, a gente vai ter um ganhozinho, principalmente em loja física, onde é a nossa principal fortaleza. O crediário, ele é importante, e qual que é a nossa alavanca? Não é abrir rating mais agressivo, tá? É o contrário. O que vai acontecer no longo prazo, a gente tem uma demanda reprimida aqui, poderia ter um portfólio hoje, na minha visão, R$1 bilhão maior do que é hoje, tá? Só que ele cresce em ratings melhores. Então, o preço médio, ele diminui, e a rentabilidade lá na frente, ela também é um pouco menor, percentualmente no crediário, mas contribuindo, quando você soma as vendas adicionais e a margem de contribuição, isso faz sentido para a companhia, tá? A gente acaba que hoje, pela falta de funding, eu estou com um preço acima do que seria o meu fair price, rentabilizando um pouco mais o crediário para melhorar essa alocação de capital que tem aqui. Destravando isso, a gente consegue acelerar no crescimento e a gente prefere acelerar gradativo e mesmo tendo demanda, mas ir sentindo médias taxas, olha, projeta, né? A grande negócio legal aqui, assim, a modelagem nossa é muito madura. Com 30 dias, a gente consegue saber exatamente qual vai ser a rentabilidade daquela safra. A assertividade do pessoal é muito alta. São R2 aqui, quase, não dá para pagar 100%, mas é praticamente, você consegue ver e bate certinho. Então, o controle das torneirinhas, para saber quanto que você quer de over 90, quanto você quer de PDD, o quanto você quer de rentabilidade, ele é bem discricionário. Aí é a nossa disciplina de não querer acelerar antes da hora por uma pressão de mercado, mas ir acelerando, construindo de forma saudável para a gente ter o melhor 2026 possível e não tentar fazer o melhor primeiro semestre de 25, mas comprometendo um pouquinho o segundo semestre, tá? E aí já entro na sua segunda pergunta, porque ela é conectada, né? Quando a gente olha o nosso fluxo de caixa, a gente não está aumentando o capex da companhia, tá? Dentro daqueles 400 milhões que a gente falou, já previa essas apostas seletivas. Então a gente está, na verdade, com um fluxo um pouco melhor do que o previsto. O tributário, ele é fato que ele contribui para o fluxo de caixa hoje, mas lembra que ele está pagando um legado da companhia, um passivo que vai acabar. Então a gente está com um trabalhista totalmente sob controle e ele acaba lá em 25, né? Então acaba assim, praticamente acaba. Então ele vai diminuindo de forma gradativa a partir do final desse ano, já traz um benefício, porque a monetização continua e você não tem mais esse passivo. Então o fluxo de caixa melhora muito no ano que vem. Então não é essa a nossa preocupação. A gente tem aqui uma questão de monetização de impostos que faz parte da estrutura fiscal do país. Com a reforma lá na frente, isso entra direto, sem ser monetização, mas vai entrar na venda, porque você muda a alíquota, e em vez de ter um monte de crédito, depois monetizar, você já traz isso de cara aqui, se emplacar o modelo que está na cabeça hoje, né? Com os impactos que tem em margem. Acho que dito isso, né, nossa ideia não é fazer nenhum salto de investimento, como a gente falou, é apostas seletivas, então a gente não vai ver nenhum impacto no fluxo de caixa com esses investimentos. São investimentos pequenos e que a gente espera ele se pagar tudo com payback muito curto. A gente pilota em 10 lojas, funcionou, replica para 40 lojas, replica para uma regional e depois faz rollout para 1.000 lojas. Aqui qual que é a grande dificuldade, né, nessas alavancas? A gente tem várias delas. O piloto funciona muito bem, o resultado é muito bom. Quando você replica até para 40 lojas, ainda é muito bom. Quando faz um rollout para 1.000 lojas e treinar todo mundo, isso dá mais trabalho. Então nós voltamos com um programa de excelência de treinamento de vendedores, estamos capacitando todo mundo, e aí é melhor fazer um pouco de cada vez do que tentar fazer tudo e aí você não captura o impacto total de cada uma das alavancas. Por isso que o captura do benefício é longa e por isso que a melhoria de margem é gradual, apesar da gente ter alavancas mapeadas e bastante convicção de que a gente coloca essa companhia na margem EBITDA que é necessária para que a gente tenha um fluxo de caixa positivo, com o nível de alavancagem da companhia e com o nível de juros que a gente tem no país. Super claro, obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado, Dani. Nossa próxima pergunta é do Felipe Reboredo, do Citibank. Felipe, pode seguir.
Bom dia, Renato, Elcio, Succar, obrigado aqui pela oportunidade de fazer pergunta. Do lado do Citi aqui, a gente queria entender um pouco mais sobre essas outras despesas, né, que vocês reportam, né, entendo que esteja relacionado ao projeto de transformação da companhia, mas a gente gostaria de ouvir de vocês quando que a gente já pode esperar essa linha se normalizando para que essa melhora operacional, né, que vocês destacaram, se reflita ainda mais claramente na geração de caixa, né. E um segundo ponto, né, nessa estratégia de migração de algumas categorias, né, do 1P para o 3P, a gente quer entender como é que está a relação com a indústria, né, vocês sempre foram um player aí que vendeu de tudo, né, se isso mudou alguma coisa em relação a prazo, né, margens com a indústria, se isso teve algum impacto, essa mudança estratégica. Obrigado, pessoal. Bom, posso começar pela segunda aqui, depois o Elcio dá um pouco mais de detalhes sobre a linha de outras despesas. Assim, a mudança nossa de posicionamento especialista, ela até reforçou nossa relação com a indústria, né? Porque o sentimento da indústria core é que todo mundo quer vender tudo, quer vender roupa, quer vender beleza, quer vender tudo que traz fluxo, traz recorrência, traz CAC, traz audiência, e ser uma plataforma genérica, e ficava meio de lado a questão do core. Então, quando você olha assim, a relação nossa com fornecedores de imóveis, por exemplo, está muito forte, muito saudável. Quando a gente olha eletrodomésticos, tecnologia, assim, a gente está muito próximo, com suporte. Não pioramos a questão de prazo, nem de escala, tá? A gente teve sim um momento de redução da compra, né? E que a gente precisou do suporte deles, porque eu precisava adequar o meu estoque. E agora voltamos à normalidade desde o primeiro trimestre, né? Que demorou um pouquinho para a gente poder ir acertando. Por isso que o primeiro tri, na verdade, primeiro versus segundo, ainda tive ruptura no primeiro tri. Porque tinha acabado o estoque velho, até chegar o novo e se recompor e acertar a distribuição, você perde um pouquinho de venda. A gente ainda tem otimização de sortimento para fazer e tem um desafio cultural, né, que esse discurso vai muito bem, essa agenda junto ao financeiro da indústria, que do 1P versus 3P, porque você mostra, né, que não vai dar giro de ativo e você tem que faz via 3P, mas eu continuo vendendo. Mas, obviamente, as métricas, as metas do time comercial, tem um ajuste aí para acontecer de cultura que vai favorecer esse modelo da gente ter alguns SKUs, onde você tem menos previsibilidade de demanda, que é uma demanda muito pontual e ela é mais espalhada, da gente ter ela no 3P ao invés de 1P. Estamos implantando aqui um modelo logístico diferente, né? Então crescendo no full cross, que é um modelo onde o estoque da indústria fica avançado no meu CD e isso permite muita agilidade para operar o 3P e alavancar essas vendas de produtos core. Então a gente acredita sim que daqui a um ano a gente vai ter um modelo muito mais eficiente do ponto de vista de alocação de capital para nós e para a indústria e que vai possibilitar a gente alavancar um pouquinho as margens operacionais também em cima dessa transformação estrutural que a gente está fazendo no supply chain da companhia e do setor como um todo, tá? O Elcio, quer comentar um pouquinho das outras despesas aí? Claro. Boa tarde, Felipe. Deixa eu comentar aqui um pouquinho essas outras despesas, e só lembrando que no segundo semestre do ano passado, esses foram grandes itens, né, de valores bem superiores, dado os processos de redução de despesas e custos que a gente teve no passado. E ele é um processo, claro que não esperamos grandes fechamentos de lojas ou reduções de pessoas, mas marginalmente, gradualmente, a gente vai avançando nessa eficiência. Então, você ainda vê um pouquinho, né, 97 milhões, bem menor que nos trimestres anteriores, mas a gente aqui continuou tendo um avanço, se você olhar no número de redução de pessoas que a gente mostrou agora, né, com o ano do plano e o fechamento que a gente teve do ano passado, a gente avançou mais um pouquinho, tem os seus custos de reestruturação, são marginais, são questões que a gente vai avançando gradualmente, sequencial, não tem mais aquele grande montante, mas aos pouquinhos você deve ver essa conta reduzindo para os próximos trimestres, tá? É claro, obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Nossa próxima pergunta é do Pedro, do Bradesco. Pedro, pode prosseguir. Valeu, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu vou fazer duas aqui do meu lado, tá? A primeira delas é em relação a estoque, né? Um dos principais movimentos, né, de racionalização aqui no plano de transformação foi justamente essa racionalização de estoque, né? Na medida que a gente entra agora para as datas sazonais importantes do segundo semestre, principalmente, enfim, Black Friday ou até, enfim, essa sazonalidade mais forte do quarto tri, eu queria entender, enfim, como é que vocês estão se preparando, como é que a gente deve ver isso se comportar e o que deveria, nesse contexto novo, né, com aging bem mais saudável,
em que patamar o ciclo de estoque ele deveria estar enfim, no run rate aqui, tá? Essa é a primeira pergunta. E aproveitando a deixa para fazer a segunda também, eu achei legal, Renato, aquele gráfico que você mostrou de como a margem de contribuição para os canais estão evoluindo, né? E se eu puder olhar isso sob outro prisma, né, sobre as categorias que vocês estão tombando do 1P para o 3P, como é que está a tração dessas categorias? Em última instância, como a margem de contribuição dessas categorias estão melhorando? É naquela mesma magnitude de alguns bips de melhora? Não sei se tem algum dado mais claro, mais categórico para a gente ter alguma visibilidade sobre a ótica de categoria, tá? Obrigado. Boa, Pedro. Obrigado pelas perguntas. Primeira pergunta, né, falando aí dos dias de estoque, da sazonalidade do segundo semestre, nossa agenda e nossa estratégia ela vai continuar com compromisso de foco em rentabilidade, tá? Então a gente prefere ter uma Black Friday, por exemplo, a Black Friday, obviamente ela tem uma alta do consumo, mas uma Black Friday racional. Nós vamos fazer aquilo que a indústria investe, a gente repassa para o consumidor, mas garantindo que a gente tenha uma margem de contribuição positiva e um resultado positivo na última linha, tá? Porque algumas Black Fridays, se você investia junto com a indústria, nossa margem é muito pequena, então acabava gerando um resultado negativo e o número de venda positivo. E a conta paga lá no primeiro tri, né? Então a gente vai manter a disciplina para fazer um negócio racional. Dito isso, assim, a gente espera sim, nós estamos muito mais preparados e muito mais forte com a indústria, né? A gente passou por momentos aqui bastante desafiadores para acertar esse estoque, acertar ruptura, acertar dimensionamento, e agora não, está tudo mais organizado, mais planejado para a gente fazer um segundo semestre capturando o benefício que a sazonalidade desse semestre traz. Então, dito isso, dias de estoque deve continuar em torno de 82 dias. Obviamente, se você pegar finalzinho do terceiro tri, ele pode crescer um pouco. Aí é uma discussão com a indústria de como é que a gente pode planejar esse abastecimento com mais cadência e mais próximo do pico de consumo para não ter que antecipar muita coisa que acaba se pagando o custo de capital desse estoque, né? Quando você recebe, ou a gente está tentando negociar a prazo de pagamento adicional, porque se é para vender em novembro, você não precisa receber em agosto, setembro. Então, mais historicamente, se recebe no terceiro tri. Então, está uma discussão aqui para ver se eu consigo receber isso no quarto tri. Tem uma sazonalidade que pode impactar uma foto de dias de estoque num determinado dia. Mas, estruturalmente, perto de 80 dias, a gente entende que é razoável para a gente operar no negócio nosso do jeito que está hoje. Para o longo prazo, eu espero uma redução nesses dias de estoque com esse novo modelo logístico, tá? A gente deveria conseguir migrar grande parte do digital para um modelo de full commerce e, com isso, reduzir um pouco os nossos dias de estoque, olhando para o ano que vem. Isso vai contribuir para a alocação de capital e para o ROIC da companhia, que a gente vai começar essa agenda de geração de valor e ser mais vocal sobre ela no início de 25. A gente entende que ainda tem bastante foco aqui na parte operacional da companhia. Dito isso, tem tudo a ver com a sua segunda pergunta, né? Quando a gente migrou as categorias não core, realmente a tração é muito menor, tá? Não só por estar no 3P, mas porque a gente diminuiu os incentivos. Então, o nosso 3P, que já era 50% relacionado ao nosso core, ele passa de 70% hoje no core. Então, é um 3P bem especialista. Existem clientes que compram, e agora que a gente está, quando lançou a plataforma de retail media, tem alguns sellers fazendo e nos procurando, porque querem fazer ações específicas, sem canibalizar o preço dele em canais onde ele tem mais volume. Então ele faz uma ação aqui, ele coloca o dinheiro em marketing, ele vende, e são categorias genéricas. Isso pode acontecer, acho que tem oportunidade para os sellers, a gente tem 100 milhões de clientes, tem muita audiência, mas não é o foco da companhia, não é onde a gente vai pôr nosso dinheiro. Nosso dinheiro é focado nos produtos core, em gerar a melhor experiência para o meu cliente de televisão, de geladeira, e aí que geladeira, televisão que não faz sentido ter no 1P, eu vou ter no 3P, para poder entregar para esse cliente de forma transparente, ele recebendo lá como Casas Bahia. Então, a grande mudança de margem de contribuição do canal é tirar as categorias de menor margem, mas sim tem uma evolução em todas as categorias. Quando a gente olha não em margem front, mas a margem de contribuição, que é a margem 4 que a gente chama, né, e margem 5 quando é loja, qual que é a diferença? Lembra, 1 é a front, a 2 inclui a despesa variável, 3 tem o custo de capital do estoque, 4 o custo de capital do cliente, que é o parcelamento para o cliente. E a 5 inclui o custo de ocupação de loja, tá? Que o da TI, no digital está na 2 como variável, que é a despesa que eu pago de cloud, de Google, de tudo já entrou. Mas a loja, o CTO, entra na 5. Essa margem de contribuição está evoluindo em todas as categorias core. O primeiro trabalho nosso foi ajustar
para isso ficar positivo, antes de acelerar o crescimento. Por isso que a gente ficou menos preocupado, e o mercado às vezes põe muita pressão, de, mas a receita, isso, aquilo, pô, tá fraco, tinha que estar crescendo. Cara, primeiro é acertar e saber o que aumenta resultado e o que não aumenta. Agora que a gente sabe o que aumenta resultado e o que não aumenta, a gente fala, essa daqui pode acelerar um pouco. Essa outra aqui, ainda tem um desafio de melhorar um pouco mais. Precisa otimizar um pouco o estoque nessas lojas, precisa otimizar nesse CD, ou é forma de pagamento, você tem que diminuir um pouco mais o parcelamento. E aí, se você conseguir crescer com esse parcelamento um pouco mais curto, sim, gera valor, você pode crescer. Porque senão, assim, é muito tricky aqui. Alguns números te dão a impressão de que se você vender mais, você vai gerar valor. E nem sempre uma margem bruta boa vai gerar valor. Então, a gente teve que ter bastante calma e meio que se blindar aqui das pressões de mercado para falar, cara, só vamos acelerar aquilo que gera valor. Agora que a gente tem mais clareza, o comercial recebe cadência ali diária no BI, vendo como é que está a rentabilidade da categoria dele. Aí ele consegue ter ferramentas para saber, isso aqui eu posso acelerar, isso aqui não, porque a meta dele é realmente a contribuição dele para o EBT da companhia, para o LAIR da companhia. Então, essa aqui é um pouco da nossa estratégia. Tem ainda avanços de margem, principalmente sortimento e precificação, né? Lembra que essa indústria tem muita oportunidade. Nós estamos começando agora com modelos matemáticos de precificação. E, de novo, aqui tem que ir fazendo por categoria. A gente vai demorar, quase que no final do ano, a gente chega com 70% das categorias cobertas, 70% da nossa receita coberta. Então, demora, é de forma gradativa, porque tem que testar o algoritmo, a gente põe o comercial checando, para a gente ir aprimorando esse algoritmo e aí depois sim poder capturar todo o benefício de ter uma precificação dinâmica, analítica. A mesma coisa vale para o sortimento e para as outras alavancas que a gente tem de receita. Obrigado aí, viu, Pedro? Acho que só para reforçar, Renato, eu só queria fazer o ponto que você falou, Renato, 13,5 de receita, a menos nesse trimestre, mais 250 milhões melhor no LAIR. Né? Acho que é isso que a gente olha no final do dia. As margens já subiram e o LAIR absoluto melhora em 250 milhões em relação ao ano passado, excluindo o efeito da RE, tá? Perfeito, pessoal. Legal. Ficou claro. Obrigado, Renato e Elcio. Valeu. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Nossa próxima pergunta é do Thales, do Safra. Thales, pode prosseguir. Bom dia, Renato. Bom dia, Elcio. Bom dia, Succar. Tem uma pergunta aqui em relação à margem bruta, acho que você pincelou um pouco na última resposta, mas lendo aqui no release, né, vocês voltam ao patamar, né, histórico e muito por conta, né, do estoque melhor, né, foco nas categorias core. Agora, pensando para frente, dá para imaginar um crescimento, né, de margem bruta, né, nos próximos trimestres ou talvez para o ano que vem, né, pensando na maior penetração de serviços, né, e também nesse estoque mais ajustado, né, não sei se ainda teve algum efeito de estoque nesse TRI que penalizou um pouquinho, mas no final ele chegou já ajustado. Eu queria entender um pouco mais qual a oportunidade dentro de margem bruta aqui para frente. Bom, Thales, obrigado pela pergunta. Realmente teve um pouquinho ainda, né, a gente fez algumas coisas de saldo que impactou um pouquinho a margem bruta do segundo TRI, mas quando a gente olha para frente, né, eu sempre falo que eu tenho muito cuidado para guiar mercado por margem bruta, porque o que importa para a gente é a margem LAIR. E aí algumas categorias que a gente pode acelerar agora, elas têm margem bruta menor e entregam mais LAIR. Outras categorias, elas têm margem bruta alta. E a gente não sabe, né, como é que vai ser a resposta aqui para crescimento sem ter que abrir mão de margem, porque eu não vou abrir mão de margem líquida para crescer. Então, por exemplo, eu tenho alavancas aqui de crescimento de móveis e tenho alavanca de linha branca. Se eu cresço mais móveis do que linha branca, obviamente a margem bruta melhora. Se eu cresço mais linha branca, mais televisão e mais celular, não dá esse mesmo impacto na margem bruta, porque a margem front de um é muito diferente da margem front do outro. Então, a margem bruta, a gente enxerga um crescimento incremental, muito pela participação de serviços e de crediário, que ela é estrutural, ela independe de mix. Mas, em alguns momentos, o mix ele interfere nessa margem bruta e pode dar uma impressão de que você perdeu margem bruta. Só para dar um exemplo, né? Você faz Black Friday ou Dia das Mães. Black Friday, o produto que mais vende em Black Friday é televisão e celular. Não é móveis. Então, isso afeta, obviamente, a participação por categoria e aí distorce, eventualmente, o número ali em cima.
que eu estou falando isso? Eu acho que você pode considerar que quando a gente olha para a nossa margem EBITDA, tem sim uma melhoria incremental para ser entregue a cada trimestre, e lá ir com melhoria incremental a cada trimestre. E se prender menos à margem bruta. Eu sei que a margem bruta sempre foi utilizada, mas a mesma coisa que eu tenho conversado o tempo inteiro com o meu comercial, que às vezes ele quer acelerar uma coisa para fazer margem bruta e vai penalizar embaixo, ou quer diminuir uma coisa porque pô, que gera valor em cima, mas porque a margem bruta é menor. Eu falo, meu amigo, tem que esquecer esse indicador. Ah, mas o mercado, gente, assim, o que importa é a companhia, o lucro líquido da companhia. Então, eu tenho reforçado constantemente isso com a nossa área comercial e também até com a indústria, porque às vezes o cara traz aqui um negócio que ele sabe que eu vou ter que parcelar em um monte de vezes, vai afetar o negócio, porque é ticket caro, mas que ele me dá uma, pô, isso aqui é bom porque soma na margem bruta. O pessoal sempre quis isso. Eu falo, meu amigo, eu não quero margem bruta, eu quero resultado na última linha. Se não vai dar para pagar a conta toda, é melhor não fazer, entendeu? Então, eu acho que é um dos desafios de execução no longo prazo, que é uma mudança cultural para o nosso time, para a indústria nossa de fornecedores e para o mercado de capitais como um todo, de tirar um pouco esse guidance de margem bruta e olhar mais para o LAIR, o que está acontecendo ali embaixo. A gente tem que pensar em quais indicadores a gente pode tentar trazer para poder dar um pouco mais de clareza, um pouco mais de granularidade para facilitar as projeções, tá? Mas se você olhar a margem bruta, ela estava melhorando de forma incremental, não está errado. Obviamente, se você aumenta a penetração do crediário, ela aumenta de forma mais material. É isso que vai fazer mais diferença aqui, tá? Tá certo, super claro, Renato. Obrigado. Obrigado você. Desculpa aí para a resposta. Obrigado, Thales. Nossa próxima pergunta é do Vitor, do Santander. Vitor, pode prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar as nossas perguntas. A primeira é focada na rentabilidade das lojas físicas. Vocês mostraram aquele quadro, que eu acho que ressalta como os ajustes que foram feitos têm um potencial de melhora aqui. Mas o que eu queria entender é o quanto vocês acreditam que já capturaram dessas mudanças feitas e se tem mais mudanças que ainda planejam fazer nesse canal especificamente. E a segunda é um pouco focar na questão da parte de serviços, né? Acho que vocês traçam entre as prioridades aqui de curto prazo, então eu queria saber se vocês conseguem passar um pouco mais de cor em relação aos serviços ofertados e um pouco da dinâmica de margem de cada um dos serviços. Obrigado. Boa. Obrigado, Vitor. Vamos falar primeiro das margens de lojas, tá? A gente tem sim primeiro, né, uma potencial de alavancagem operacional, né? Quando eu volto a crescer em loja, isso traz uma margem de contribuição da loja muito relevante, porque o custo de ocupação ele está dado. Então isso dilui muito melhor os custos que estão lá. A gente tem alavancas também de aumento de produtividade dos vendedores, tá? Então a gente conseguiu subir 19%, é um número relevante. Eu acredito que ainda tem mais uns 20% de target para trazer ali de melhoria da produtividade do time de vendas, tá? Isso traz também ganhos de diluição e acabam aumentando a margem do canal. E, obviamente, as alavancas de pricing e de sortimento, elas são cross. Elas acabam melhorando tanto no e-commerce quanto na loja física. Eu reconheço que a oportunidade maior de pricing está no e-commerce, de trazer melhoria de margem, porque ali é mais automático, mais dinâmico, você faz tudo, mas tem também um ganho pequeno para trazer em loja. Então, a gente enxerga essa rentabilidade crescendo. E uma alavanca importante é o crescimento percentual do crediário, né? A penetração do crediário aumentando ajuda a gente a aumentar a margem de contribuição de lojas. Acho que a mudança, não tem nenhuma alavanca que a gente fala, pô, vai ter uma transformação de um trimestre para o outro, o que eu falei é gradual, incremental, é pequeno a contribuição a cada trimestre, mas se a gente olhar daqui a um ano, a gente espera, sim, ter uma régua de margem de contribuição de loja, pelo menos uns 2, 3 pontos percentuais melhor do que hoje, e que vão contribuir aí para a gente ter um resultado mais saudável, né? Quando olha para serviços, os serviços têm muita margem, né? Então, quando você vê a parte de seguros tem 50%, 60% de margem, retail media tem 80% de margem, então é muito forte, está crescendo em linha com o nosso plano. Esse já tem uma transformação segundo semestre versus primeiro, mas ainda é, obviamente, um número que, de forma absoluta, ele impacta mais no ano que vem do que nesse ano. E que vai crescendo. E tem os serviços logísticos, que aqui ele não tem uma contribuição tão grande para o bottom line da companhia nesse momento, porque a gente está reinvestindo o resultado dele. Como o Elcio colocou, o capital está alocado, então o resultado que a CNT gera com logística multi-marketplace, por exemplo, e fulfillment, a gente está permitindo que ele reinvista no negócio
a gente trazendo mais lead, mais aquisição de clientes, e aí crescendo a companhia para criar uma base mais escalável e ajudar a diluir a estrutura logística como um todo. Então, ele é um resultado mais de longo prazo, e para mim ele é um reforço da vantagem competitiva estrutural que vai fazer diferença nas alianças estratégicas lá na frente, na hora que a gente fala daqui 5 anos, 10 anos, vai ser bastante importante a gente ter uma estrutura logística ainda mais forte do que a que é hoje, tá? Perfeito, obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Nossa próxima pergunta é do Nicolas, do JP Morgan. Nicolas, pode prosseguir. Obrigado. Obrigado, Açúcar. Boa tarde, Elcio, Renato. Obrigado por pegar a nossa pergunta aqui. Do nosso lado aqui, cara, a gente queria tentar entender um pouco a dinâmica do take rate em marketplace. A gente tem visto esse take rate aumentando ao longo dos tris. Eu queria entender quanto disso vem do incremento do take rate base, né, e quanto que vem de penetração a mais de serviços e outras iniciativas aí também para puxar esse take rate para cima. Obrigado. Vamos lá, Nicolas. Bacana a pergunta. Aqui tem potencial, né? A gente tem sim ajustes de take rate base, tá? Porque alguns eram subsidiados e a gente está ajustando. Eu não sei se é claro para todo mundo, né? Mas esse mercado funciona também com incentivos, né? Você tem um take rate base, mas você incentiva o seu seller a fazer descontos e você às vezes oferece, se ele fizer um desconto também no take rate para poder ficar mais atrativo para o consumidor e alavancar a receita, tá? A gente, obviamente, estava trabalhando pouco nessa frente, né? A gente ficou com 3P meio de lado e um foco em arrumar a companhia e deixar ele mais orgânico ali. Então, ele acabou melhorando um pouco pela disciplina que a gente está tendo nesses descontos e alguns ajustes de take rate base para ficar dentro do que gera valor para a companhia, mas a oportunidade aqui é muito grande, tá? A gente está lançou agora um piloto, né, e vai replicar ao longo do segundo semestre, uma ferramenta usando inteligência artificial, porque a gente não vai colocar time de vendas grande para trabalhar 3P, não é o core da companhia, mas a gente fez uma ferramenta inicialmente voltada para o meu vendedor para otimizar a venda nossa de loja física, usando um CRM para o vendedor. Carteirização de cliente, ele recebe automaticamente o que ele tem que fazer. E nessa mesma ferramenta, a gente conseguiu programar para ela funcionar como um assistente do seller, mostrando, ó, esse produto seu, você está vendendo tanto, ele não vende mais por causa disso, a elasticidade é tanto. Se você colocar esse preço, você passa a ser o primeiro preço, ou esse preço passa a ser o segundo preço, ou o problema é o frete, é o prazo de entrega, ou você tem uma condição boa, mas você não está aparecendo. Se você investir isso daqui em retail media, ele passa para primeiro e você consegue já dar uma estimativa de faturamento para o seller. Então, por que eu estou falando isso? Apesar de não ser o foco da companhia, o core da companhia, a gente sim está estruturando, pelo menos uma estrutura pequena para cuidar desse negócio, porque tem uma oportunidade de alavancar take rate, de alavancar volume aqui e contribuir para os serviços da companhia. O meu maior crescimento, quando eu falo na parte logística, ele está vindo não só do nosso fulfillment, mas do multi-marketplace. Então, a nossa infralogística, estou crescendo com sellers que trabalham em outras plataformas. Não é a estratégia da companhia sair investindo para trazer mais seller, trazer cliente, audiência para esse tipo de mercado. Mas, dentro do take rate core, tem espaço, a gente enxerga potencial de crescimento sim desse take rate. Acho que ele vai continuar aumentando gradativamente a cada trimestre com as melhorias que a gente vai fazer, tá? É um compromisso nosso, acho que dá para gerar valor e trocar um pouquinho crescimento por rentabilidade, mantendo a nossa disciplina aqui, focando no bottom line da companhia. Perfeito, super claro, Renato. Obrigado. Obrigado a você, Nicolas. Grande abraço. Obrigado, Nicolas. Nossa próxima pergunta é do Wellington, do Bank of America. Por favor, Boa Wellington. tarde, pessoal. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Elcio. Boa tarde, Gabriel. Obrigado aqui por pegar nossas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira delas seria sobre a reversão que vocês tiveram de 637 milhões. A gente entende que, apesar de não ser um efeito caixa, a gente gostaria de poder ter mais detalhes em relação ao ritmo e o timing em que será feita a reversão de 637. E a minha segunda pergunta é como tem se comportado o custo de funding de vocês para a necessidade de capital de giro de mais curto prazo? Como a gente deve pensar isso olhando para frente e se existe alguma chance de vocês conseguirem reperfilar esse tipo de dívida também? Obrigado.
Obrigado, Wellington, pela pergunta. Deixa eu pegar essa daqui. Realmente é 637 milhões, é um impacto somente puramente contábil. Ele vai sendo revertido ao longo do prazo da nova debenture que vai ser emitida. Então, ela tem um prazo longo e ela vai seguindo uma sequência muito em linha com o prazo de amortização que ela possui originalmente. Então, ela vai ao longo do tempo, à medida que você vai acruando os juros da nova dívida, ao mesmo tempo você vai devolvendo também gradualmente aqui esses 637. Então, ele vai ter um peso na despesa, né, que é esta reversão ao longo aí de 72 meses, que é o prazo da operação. O custo dos novos fundings, eu acho que ainda ele tem uma tendência, obviamente, que agora que o reperfilamento ele se consolida das demonstrações financeiras, ele começa agora a ter um outro patamar, um viés de crédito por parte dos credores, e isso deve ir melhorando aos pouquinhos ao longo dos próximos períodos. A gente claramente já tem maior flexibilidade financeira, mas ainda os custos um pouco mais elevados, e acho que agora, à medida que o processo se consolida e se formaliza, e a gente continua nessa melhora sequencial e gradual dos resultados, toda esta parte também deve ir melhorando de forma gradual. Perfeito, obrigado. Não. Obrigado, Wellington. Nossa próxima pergunta é do Andrew, do Morgan Stanley. Andrew, pode prosseguir, por favor. Hi, thanks for the question. Maybe just two items related to stores. The first, you mentioned the finishing of the store closure plan. I'm curious after that, if you can give an update how you're thinking about the store base, whether you think need for any more closures or other areas where you'd look to open. And then second, I know you touched on it, but the same store sales acceleration into July and August, any more detail around what you think's driving it, if it's the comparison base, if it's the consumer, where you are in the transformation, color on both would be very helpful. Thank you. Hello, Andrew. Thank you very much for your question. I believe I need to answer in Portuguese, right? Right. Okay, I will answer in Portuguese here. Primeiro, gente, a primeira pergunta sobre lojas, né? Então, do parque de lojas nossas, fizemos alguns fechamentos. Como é que fica isso aqui para o futuro? A gente enxerga que não tem mais necessidade de ajuste estrutural, tá? Então, a gente pode ter uma mudança pontual, um fechamento pontual, alguma coisa do gênero, mas a base nossa agora ela está já estabelecida e já definida de acordo com os índices de margem de contribuição e rentabilidade que a gente definiu como target. A gente enxerga a expansão desse parque de lojas, ela será mais no longo prazo. A gente pode sim ter uma abertura no longo prazo, que eu quero dizer, a partir do meio de 2025, tá? Aí tem sim expansão e nós vamos compartilhar no momento oportuno o que é o nosso plano de expansão um pouco mais detalhado. A gente pode abrir pontualmente algumas lojas, assim como a loja da Aricanduva que a gente abriu. A gente abriu uma mega loja lá, uma mudança de loja, né, mas que faz uma expansão e com um novo modelo de store in store. A nossa expectativa era 15% de crescimento, com 6% de aumento de ticket, a gente está crescendo 40%, com 15% de aumento de ticket. Então, existe agora até um goodwill dos fornecedores para que a gente possa abrir mais lojas nesse conceito de experiência melhor, que entrega mais ticket médio, mais experiência e que aumenta a penetração em classes sociais um pouco mais altas também para a companhia. Dito isso, né, quando a gente fala da dinâmica de same-store sales e do crescimento, obviamente tem um fator de base comparativa que nos ajuda, tá? Porque a gente fez o saldão no terceiro e quarto tri e agora não tem mais, e tem também a melhora operacional, né? Lembra que primeiro tri a gente ficou aí com bastante ruptura, segundo tri isso já foi melhorando, mas ainda não estava perfeito, a gente terminou o segundo tri muito melhor do que começou, e com isso a gente captura aqui no terceiro tri, já com estoque já balanceado. E aí do terceiro tri em diante, aí depende da nossa capacidade de execução, né? De realmente alavancar com essas alavancas de receita, como o CRM, por exemplo. A gente acredita muito nesse projeto de carteirização dos clientes. Hoje o meu vendedor está recebendo o lead no WhatsApp muito quente, acabou de pagar o crediário, chama esse cliente para a loja. Esse cliente comprou uma televisão há 6 anos, está na hora dele trocar, ele comprou uma 50 polegadas, oferece essa daqui 65, vamos oferecer um pouco maior, um pouco melhor, pega essa promoção. E a gente acredita muito nessa inteligência de o que oferecer, trabalhando melhor o NBO, né, o Next Best Offer, para cada cliente. E isso, obviamente, quando a conversão é maior, o vendedor fica mais engajado em tratar os leads. Então, no piloto, o engajamento está muito alto. O desafio é como é que a gente
rola alta isso para as 1.000 lojas e faz todo mundo ter a mesma performance dos melhores vendedores. Então a gente montou esse time de treinamento para poder fazer. Será de forma gradativa, a gente enxerga que não vai ter uma transformação no curto prazo, mas que a gente vai entregar melhorias incrementais a cada trimestre. Obrigado. Thank you, Andrew. Obrigado. Thank you, Andrew. Renato, antes de passar para você para as considerações finais, queria agradecer a presença de todos e também dizer que as perguntas aqui do Q&A pelo chat, a companhia vai responder posteriormente ao call aqui. Então, Renato, acho que considerações finais aí, por favor. Obrigado. Pessoal, eu queria agradecer, acho que com mensagem final, né? Primeiro, estamos muito contentes com a transformação. Acho que se a gente olhasse um ano atrás e perguntasse para qualquer um que está aqui nessa vídeo, como é que estaria o fluxo de caixa da companhia, o balanço da companhia, o liability management, as margens operacionais, acho que ninguém tinha esse cenário. Então, realmente, a gente está feliz. Foi um plano ousado e agressivo que a gente desenhou. A gente não teve pushback da estratégia, mas fomos desafiados quanto à capacidade de execução. A gente sabia, sim, que tinha um risco de desalavancagem operacional até maior e que não ocorreu. Então, estamos felizes com a execução e cientes, né? A companhia e todo o management é muito consciente do desafio que a gente tem pela frente. É um desafio onde o risco de execução agora é um pouco maior do que o primeiro. A gente falava sempre, nesse primeiro ano, ele é discricionário. Não, é parar de fazer o que é ruim. Então, a gente estava muito confiante com a entrega. E agora que tem alavancas de receita, a gente vai sim ter calibragem, que uma alavanca vai dar um pouco mais, uma vai dar um pouco menos, e a gente ir se acertando para poder entregar os nossos compromissos. Mas a tendência que a gente está vendo, julho, agosto, é que a gente vai conseguir entregar terceiro trimestre, entregar quarto trimestre, e aí, a cada momento, a gente vai nos atualizando, revisando o plano e colocar essa companhia no jeito que ela tem que ser, com todo o potencial que ela tem. Eu fico aqui muito animado mesmo, cada vez que a gente olha, assim, o nível de oportunidade que tem no varejo é muito alto. É que tem muita execução para fazer, muito trabalho para fazer. Mas a gente está muito animado e cada vez eu me entusiasmo ainda mais com o potencial que tem um negócio do tamanho do Grupo Casas Bahia, com as marcas que a gente tem e com a infraestrutura logística que a gente tem e o super crediário que a gente tem aqui. Então, muito obrigado a todos pela confiança. Agradeço muito o nosso time, porque não foi fácil fazer essa virada, mas estamos num caminho muito consistente e bastante otimista aqui para o curto, médio e principalmente longo prazo. Grande abraço a todos e ficamos à disposição aí para mais questionamentos através da nossa área de RI e a gente mesmo, tá? Obrigadão.